Ok, podemos iniciar, então. Certo, então, eu vou assumir daqui para frente. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Milene Maciel, professora de língua portuguesa e também língua inglesa, mas no momento eu estou me dedicando exclusivamente ao mestrado aqui no programa PPG-TIC da UFSC Polo Araranguá. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de produção de vídeos educacionais para educação básica. Eu espero que tudo que a gente compartilhe aqui com vocês seja muito válido para o lado profissional de vocês, para que vocês possam aplicar aí, principalmente neste momento que nós estamos precisando de novos recursos, né? Digo nós professores. Pode passar o slide, vamos dar sequência. Se alguém mais chegar, a gente vai se inteirando. Logo, logo vamos ter um momento para que vocês possam se apresentar também de uma forma aí criativa. Milene, tu consegue Diga. passar o slide ou quer que eu passe? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já está como apresentadora, mãe? Consigo sim. Obrigada. Tá, antes, então tu apresenta a equipe e daí a gente fala um pouquinho, depois se apresenta. Tá bom. Eu apresento. Essa aqui, então, é a nossa equipe, digamos, completa do Rex Lab. Ali acima vocês veem todos os nossos professores, né? A professora Simone que está aqui, a professora Letícia, que é a professora convidada, logo elas já podem se apresentar. E na parte de baixo nós temos todos os bolsistas e colaboradores, né? Pessoas que passaram pelo programa e continuam ainda contribuindo com a gente. Queres um momento para se apresentar agora, professora Simone? Pode ser? Deixa eu abrir a câmera aqui. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Simone, eu trabalho na Rex Lab, na UFSC Araranguá, coordenado pelo professor Juarez Bento da Silva, que nesse momento ele está em outra atividade, né, em outro curso paralelo, em outro curso que a gente está oferecendo via esse edital da Pró-Reitoria de Extensão. O Rex Lab, ele funciona desde 1997 na UFSC. A partir de 2008, ele funciona em Araranguá, no campus Araranguá. E nós temos um programa de integração de tecnologia na educação que iniciou nessa época também de 2008. Então, nós trabalhamos muito com a rede pública de ensino, todos os diferentes níveis aí da educação, né? A gente já fez trabalhos aí no infantil, na educação fundamental, fundamental 1, 2, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, pós-graduação. A gente atua também no programa de pós-graduação. A gente tem nível de mestrado em Araranguá, na UFSC Araranguá, na qual a Milene é aluna, né? Bolsista. E de programa de tecnologias da informação e comunicação. A nossa linha, tanto minha como do professor Juarez, é de tecnologia educacional. Nós temos o professor João Bosco da Mota Alves, que aparece aí no slide. Ele é digamos assim, o nosso guru. Foi ele que criou o Rex Lab, e ele já é professor aposentado, hoje voluntário, né, da UFSC, mas continua atuando conosco, continua ministrando aula conosco, né, tem contribuído aí no Rex Lab desde o seu início. Então, a gente está muito feliz aqui de poder contribuir, né, compartilhar esse conhecimento com vocês. Certamente teremos aí um curso bem produtivo, e essa é a nossa finalidade do Rex Lab. A gente trabalha sempre com tudo aberto. Então, assim, toda aquela parte que vocês viram naquele videozinho inicial, de experimentação remota, a gente tem hardware aberto, software aberto, a gente trabalha com objetos educacionais livres, abertos. Então, assim, nossa filosofia é sempre compartilhar o máximo possível de profissionais na área da educação, né? E sejam todos bem-vindos. Depois a gente vai passando os links, vocês vão conhecendo um pouquinho do nosso trabalho ao longo do curso, e se tiverem interesse, se a gente puder ajudar de outra forma, estamos aí, né? E que tenhamos aí uma ótima convivência nesse curso. Obrigada, professora Simone. Professora Letícia, também gostaria de se apresentar?
Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Letícia Machado, sou professora visitante do pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação ali do campus de Araranguá. Estou trabalhando no RexLab junto com a professora Simone, a Milene e os demais nesses cursos de formação. Nós estamos assim que começou o março, que teve a questão do distanciamento, nós começamos com os cursos de formação para professores da região de Araranguá e agora nós estamos abrindo um leque maior para outros profissionais de outras áreas, inclusive do Instituto Federal, que foi uma demanda que surgiu a partir eh, da questão de necessitar a criação de aulas remotas. E a gente viu que o vídeo é uma arma que vai nos ajudar muito nessas aulas remotas. Nós estamos falando nesse curso não a webconferência, ou a videoconferência ou a live. Nós estamos falando de realmente a criação de vídeos e edição de vídeos, ou seja, aqueles materiais que nós iremos disponibilizar para os alunos terem acesso em aulas assíncronas ou até para complementar uma aula síncrona, como a gente utiliza bastante no nosso curso. Então, a gente vai estar à disposição, espero que vocês gostem. O material foi desenvolvido para a Milene com muito carinho, nós estamos aqui para ajudar. Está um material bem interessante desde o planejamento, a gente vai ver todas as etapas para realmente publicar esse vídeo, o que a gente precisa fazer para tudo isso. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, ou aqui pelo bate-papo. Qualquer momento podem abrir o microfone para perguntar. Só peço que deixe o microfone desligado no momento que tiver alguém falando, para não atrapalhar. Mas podem abrir o microfone para perguntar, pelo bate-papo, pelo Moodle, onde vocês acharem mais interessante, certo? Então, eu estarei aqui atrás dos panos ajudando a Milene, ok? Bom curso a todo mundo. Davi, Deixa eu acionar a câmera aqui para mostrar o rostinho enquanto eu falo. isso. Boa tarde, pessoal. Também sou mestrando, assim como a Milene, ali do PPG-TIC. Eu estou voluntário nesse projeto do Núcleo. Eu vou estar participando mais na aula que a gente vai trabalhar com um Canva para a produção de vídeos. As outras aulas a Milene vai estar mais à frente. Eu vou estar acompanhando e no que precisar eu estou aqui. Eu sou jornalista e além de trabalhar na parte de marketing, eu também dou aula num curso de publicidade e jornalismo aqui de Criciúma. O monitor desse curso vai ser, então, o Gustavo. Gostaria de falar alguma coisa, Gustavo? Se apresentar? Oi, tudo bem? Então, eu sou o Gustavo, eu vou estar aqui para ajudar vocês também, tirando dúvidas no chat. Se alguém tiver dúvida, pode mandar e-mail no e-mail da monitoria. Eu sou graduando da UFSC e do curso de Engenharia de Computação e eu acho que era isso. Obrigada, Gustavo. Vocês vão precisar bastante dele aí no decorrer do curso, ele que vai estar auxiliando vocês. Todos nós, né? Mas, em especial, o monitor. Seguimos, então. Vou mostrar para vocês, não sei se todos já tiveram a oportunidade de entrar no curso lá no Moodle, mas esse é o formato que ele está, né? Então, convido vocês a entrarem. Nós já abrimos todo o material para vocês dessa primeira aula lá, só para mostrar para vocês como ficou a identidade. Falando um pouquinho sobre os nossos encontros síncronos, eles vão acontecer, então, todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas, e o link está disponível lá no Moodle. Serão 4 encontros a partir desta terça-feira. Posso fazer uma pergunta? Pois não? Eu mandei por e-mail, mas não ficou claro para mim. Às 15 horas, nas terças-feiras, eu tenho um encontro síncrono com os meus alunos. Então, eu não sei se isso vai me prejudicar na certificação, porque eu vou precisar sair. Entendi. Quem poderia responder sobre certificação? Não, eu Professora posso Simone? responder. Então, só um minutinho aqui. Então, Arthur, foi o Arthur, né, que falou. Isso. A gente vai, nesse curso especificamente, para fins de certificação, a gente vai avaliar que você tenha sucesso, né, em 75% das atividades propostas. Então, fica muito vinculado à questão assíncrona.
Quanto a isso, quanto à questão 5, né, você pode acompanhar até as 3 horas da tarde, um pouquinho antes das 3 horas, e marcar a presença lá no Moodle, a gente já vai falar sobre isso, e depois a gente vai deixar a gravação, o link lá disponível no Moodle. Funciona assim, essa plataforma aqui, eu estou gravando diretamente na plataforma, a partir de 24 horas, então amanhã, a partir das 16 horas, eles liberam para mim a gravação, eu vou fazer a edição e vou colocar lá no Moodle. Então a gente sempre deixa um dia, aí, por exemplo, amanhã, quarta-feira, na quinta-feira você já terá um link, geralmente é um link do YouTube, para vocês acessarem a gravação da aula, tá? Eu gostaria de fazer um comentário, por favor. Pois não? É porque eu estou num computador falando com vocês e no outro estou acessando a plataforma. Tá, ótimo. E aqui só constam, inclusive fiz essa anotação, só constam 3 encontros, não constam 4. Qual Só tem encontro do plataforma que dia você 11, fala? do dia 14 e do dia 25 somente. No Moodle? Isso, tá, tô aqui com a tela aberta. Ah, tá. Não, é que a gente vai liberando, não tem problema. É que a gente vai liberando aos poucos os materiais, etc. Não, mas eu não estou falando do material, estou aqui no campo de frequência, que a gente faz o auto-registro de frequência. Ah, então, muito obrigada. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou anotar aqui. E já pode ser uma falha nossa aí. Só avisando para Isso, todo mundo, vai lá e responde presença, gente. isso, é do dia 11 ao dia 1 de setembro. Esses são os encontros. 11, 18, 25 e 1. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu acho que só Obrigada, está Simone. aparecendo a presença de agosto. É a de setembro, só quando trocar o mês aparece. Ah, pode ser. Bom, de qualquer forma, eles vão verificar e aí depois a gente dá o retorno a respeito disso para vocês, tá? Seguindo aqui, e entrando nesse assunto do registro da frequência, como ele falou para vocês, é bem importante lembrar de registrar a frequência durante a aula. Então, vocês podem ir lá no Moodle. Aqui na imagem que está aparecendo no slide, fica bem claro onde é o local que vocês têm que clicar, lá em presença, e aí registrar a presença de vocês. Se acontecer, por algum motivo, de vocês esquecerem de registrar essa presença, vocês podem, então, entrar em contato conosco para que a gente possa, de repente, verificar como pode colocar essa presença para vocês. Mas é importantíssimo que vocês, assim que começarem a aula, já vão lá e registrem a presença de vocês. Eu falo por experiência própria, porque também curso disciplinas dentro do Moodle e eu criei esse hábito de, assim que começar a aula, entrar e registrar a presença para depois não ficar com essa falta, digamos assim. Tá? Então, fiquem bem atentos a esse detalhe. Só falando um pouco mais sobre a monitoria. Então, o monitor que vai estar conosco é o Gustavo, ele já se apresentou, mas aqui vocês conseguem vê-lo, então, pela imagem. O e-mail que vocês podem contatá-lo é, então, monitoria, rexlab@gmail.com. E também por outros canais que tem ali dentro do próprio Moodle, tá? Pelo chat e pelo Socorro Buguei, que é um espaço que vocês podem fazer perguntas lá dentro do Moodle, dentro do nosso curso. Inclusive, Letícia, inclusive pode marcar horário, se tiver alguma isso. dúvida, né? Não é só pela mensagem, pode agendar um horário mandando o e-mail para a monitoria, que eles vão agendar um horário para atendimento. Exatamente. Letícia, se tu quiseres passar aquele vídeo agora que tem as instruções do Moodle, eu acredito que algumas pessoas já conheçam essa ferramenta, já utilizem, mas talvez algumas outras pessoas nunca tenham utilizado, então seria bem importante passar aquele vídeo que tem algumas instruções sobre o Moodle. Pode ser?
Letícia, acho que seria interessante compartilhar a tela do Moodle. Certo, vou compartilhar aqui só um pouquinho. Sandra e demais alunos aí que estiverem matriculados nesse curso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Moodle, a gente vai mostrar agora nele, vocês vão ter lá o login. Mas assim, o Moodle é uma plataforma, um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né, bastante utilizado. A gente deixou assim, o mais prático possível. Então, a professora Letícia vai mostrar ali, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar no chat, pode encaminhar também ali diretamente a pergunta individual ali a nós, né, que são os primeiros da lista ali, Simone, sou eu, tem o Gustavo, monitor, a Letícia, professora, a Milene também, a Milene que vai estar apresentando, então procura mais a Letícia, eu e o Gustavo. E a gente vai respondendo, não tem problema, tá? Não fiquem com receio de perguntar ou nada disso. A gente está aqui para ajudar, certo? Pessoal, então, esse aqui é o nosso ambiente, onde vai ficar disponível os materiais que nós iremos utilizar nas aulas síncronas, assíncronas, e onde vai ter as atividades também. Vocês devem ter recebido ontem uma mensagem do professor Juarez, ontem ou hoje, uma mensagem do professor Juarez dando boas-vindas nesse ambiente, no qual vocês podem acessar através do usuário que vocês receberam, tá? Então, acessando o ambiente, eu vou como se eu estivesse entrando aqui no Moodle pela primeira vez. Então, vamos lá. Então, eu entro aqui no painel, vocês vão fazer o login no endereço que você foi enviado para vocês. Eu tenho muitos cursos, mas pode ser que vocês tenham só esse de vídeos, de produção de vídeos, mas podem existir outros que vocês estão inscritos. E vocês procuram aqui na esquerda esse curso que vocês estão querendo entrar. No caso nosso é o Vídeos Educacionais para Educação Básica. Vocês vão entrar nele e vai aparecer essa telinha aqui. Já está disponível, então, a aula do dia de hoje, do dia 11/8, e à medida que vai passando as semanas, as aulas irão sendo abertas, certo? Então, no final, nós teremos mais 3 quadradinhos aqui das outras aulas. Então, aqui na apresentação eu clico, vocês vão ter um pouquinho aqui da equipe, que foi isso que nós falamos ali no início, que a Melina apresentou, um pouquinho aqui da nossa ementa, do nosso curso, cargo horário, tipo de avaliação de certificado. Tenho 2 formas de passar para o segundo tópico, ou usar aqui a minha seta, ou fechar e ir para o próximo tópico que eu quiser. Então, digamos que eu queira vir à aula de hoje, eu clico aqui em cima, tenho aqui um pouquinho o que vai ser trabalhado na aula de hoje, um vídeo de apresentação, os vídeos de apresentação aqui da aula, assim como documentos que são o PowerPoint que a Milene está apresentando, o modelo aqui de roteiro que nós vamos utilizar e a tarefa da aula de hoje que a gente vai explicar um pouquinho para vocês, certo? Em seguida, aqui embaixo, eu tenho outros espaços abertos que não são relacionados a uma aula, mas estão relacionados ao curso em geral. Uma das principais delas é a frequência enquete, que é isso que a Milene tinha falado. Na frequência enquete, vocês vão ter que fazer isso até às 16 horas. Quem puder fazer agora, faça, para não esquecer. E quem esquecer, nos avisa pelo ambiente, mande um e-mail que esqueceu de preencher a presença que a gente atualiza, tá? Mas o que vocês fazem? Vocês clicam em presença. Tem alguém aí perguntando? Alguém querendo perguntar? Não, é que minha conexão caiu e quando volta com o microfone ligado. Ah, tá, sem problema nenhum. Acontece. Bom, aqui na presença, então, eu vou entrar, clicar na presença. Como eu falei anteriormente, vão aparecer só 3 encontros, porque nós estamos no calendário de agosto. Se eu trocar para setembro, irá aparecer a presença de setembro, que é a nossa última aula. Então, eu venho aqui na aula do dia hoje, dia 11/8, e venho aqui, ó, registrar presença. Fácil, certo? Aí, então, eu posso voltar lá para o meu curso. Se eu tenho essa minha barrinha aqui de navegação na parte superior, onde eu posso voltar para o início do meu curso, clicando em produção de vídeos educacionais.
Outro espaço interessante é o de colaboração. No espaço de colaboração, a ideia é vocês criarem esse espaço para vocês compartilharem as dúvidas ou compartilharem materiais que vocês encontrarem durante esse processo que vocês já utilizam. Então, temos aqui um recurso muito importante, que é um fórum de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento que vocês estiverem no curso, utilize esse fórum chamado Socorro Buguei. Ou os monitores, ou as professoras, enfim, vão responder vocês em breve, tá? Então, vocês vão entrar no Socorro Buguei e vão clicar em responder e publicar a dúvida de vocês. Esse não é um recurso avaliativo, ele é um recurso mais para vocês tirarem dúvidas, ok? Então, sintam-se à vontade para utilizar quando precisarem. No espaço de colaboração, vocês também vão verificar alguns links aqui que se chama Wiki. O que é o Wiki? É um espaço colaborativo onde cada pessoa, cada usuário pode colocar alguma informação sobre aquilo ali. Então, por exemplo, nós deixamos ali disponível imagens gratuitas. É banco de imagens que a gente pode utilizar de forma gratuita. Aqui teve um probleminha, mas já iremos resolver isso. São bancos de imagens que vocês podem utilizar de forma gratuita para criar os vídeos, para fazer as composições de vídeos de vocês, de animações. Então, vocês podem vir aqui e clicar em editar e adicionar outras informações nessa página. Então, eu, por exemplo, aqui, imagens gratuitas, né? Eu venho, adiciono aqui o que eu quero e eu coloco uma delas que eu uso bastante, é o Pixabay. Vou digitar aqui, .com, e eu posso ir adicionando as informações e salvar. Então, no momento que um outro usuário entrar aqui, ó, ele vai ver o que eu coloquei e eu posso adicionar outros bancos de imagens que eu utilizo. Então, é realmente um espaço para colaboração, para vocês trocarem informações sobre imagens, sobre acervos abertos, como, por exemplo, acervos de artigos, enfim, que vocês utilizam, áudios livres. Então, nós vamos utilizar muitas trilhas sonoras na nossa edição dos nossos vídeos. Então, aonde conseguir essas trilhas sonoras, o recurso educacionais abertos, RES, laboratórios virtuais. Então, é um espaço realmente para vocês trocarem informações, tá? Se eu estivesse falando rápido, se tiverem dúvida, vão perguntando. No espaço de monitoria, vocês vão achar aqui os nossos monitores, que são esses três. Além do chat que vocês vão utilizar apenas quando marcarem um horário com um desses monitores, vocês vão ter disponível aqui o e-mail que vocês podem utilizar para marcar ou para tirar alguma dúvida específica. Então, digamos que eu tive a aula de hoje, eu não consegui me achar no Moodle, não consegui entrar no Moodle, enfim, eu quero que um dos monitores me ajude amanhã de forma síncrona, ou seja, que ele me ajude de forma instantânea. Então, eu marco um horário com ele, o horário que vocês podem, o horário que o monitor pode, lembrando que eles atuam durante a semana no horário comercial, né? Então, vocês marcam um horário com eles e eles vão ajudar vocês quando precisar. Além do espaço monitoria, o nosso último espaço é o de gravações, que nós iremos disponibilizar aqui todas as gravações dos encontros síncronos. Então, a partir de amanhã, às 16 horas, a gente vai disponibilizar aqui o link da gravação de hoje, mas iremos avisar vocês. Então, esse aqui é o espaço do Moodle que iremos usar agora. Não vou explicar ali a tarefa da atividade, porque essa é a última parte do nosso encontro síncrono, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a Milene para ela dar continuidade. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao Moodle, aos espaços que nós apresentamos? Oi, boa tarde. Boa tarde, Janaína. Não, é o seguinte, é que eu não consegui acessar o Moodle porque diz que a minha senha tem algum problema. O usuário é aquele que a gente cadastrou quando se inscreveu no curso, né? E a senha é a mesma, ou foi enviado algum outro tipo de usuário? Não, é a mesma.
Mas se Ah, então tu tiver problema com a senha, tu pode pedir para lembrar a senha. Daí eles vão te mandar um certo. e-mail lembrando a senha, tá? Mas é o Não, mesmo. beleza. Eu vou fazer isso depois. Eu vi que tem a opção ali para recuperar a senha. Eu vou tentar fazer isso depois da aula síncrona, no caso. Tá bom. Eu só, Qualquer eu só, coisa, manda um e-mail pra gente, Tá tá? certo. Se vocês Não, não tá certo. conseguirem entrar no ambiente, eu vou colocar o e-mail aqui para vocês, porque às vezes a gente não consegue entrar no ambiente e não tem acesso ao e-mail, né? Fica uma coisa meio estranha. Vou colocar aqui o Certo. e-mail da monitoria, que se não conseguirem continuar persistindo esse erro, entre em contato com Certo. a gente, ok? Tranquilo. Obrigado, então. Sem problema. Eu só queria comentar uma coisinha, que eu Sim. recebi vários e-mails dessa atividade. E os e-mails vieram de 2 ou 3 pessoas diferentes e a Acho que caiu a. como usuário, mas ele não acessava. Eu fiquei assim umas 4 horas tentando até que eu consegui. Aí não sei se é pertinente, mas colocar um título quando vocês encaminham e-mail, colocar um título, porque às vezes são várias pessoas que vêm e-mail e a gente meio que dá um nó na cabeça com tanto nome que a gente não conhece. Sim, entendo. Não tem como adicionar um título, porque nós enviamos as mensagens pelo sistema Moodle. E no Moodle, ele só tem o campo para escrever a mensagem em si. Então, vocês devem ter recebido 3 pessoas diferentes. No caso, o sistema em si, o professor Juarez, que é o coordenador do RexLab, e eu, que sou a Letícia. Nós enviamos ontem o bem-vindos, né? Ontem e hoje os bem-vindos, e também enviamos o link. Então, somos nós que iremos enviar as mensagens. A partir desse momento, o máximo que vocês irão receber ou é meu, e-mail meu, ou e-mail da Milene, algum aviso que nós iremos enviar para vocês, certo? Então, não se preocupe com isso. E qualquer coisa assim que se confundirem, lá no ambiente tem o nome da equipe, para vocês conhecerem um pouquinho. É realmente assim, no início é tudo meio confuso mesmo, tá? Não tem problema. Outra, À outra medida que a questão. gente vai passando o tempo, a gente vai lembrando os nomes, vai relacionando os nomes com as pessoas, né? Outra questão, né, professora Letícia, é que a UFSC, esse sistema está bem instável desde semana passada. Eu não sei se eles estão fazendo algum tipo de manutenção em função que as aulas vão voltar, mas assim, por exemplo, o sistema de inscrição com o do Moodle não está sincronizando, então pode ser alguma coisa nesse sentido. Quem sabe vai tentando mais de uma vez e as coisas vão normalizando. Mas a gente acha que talvez pode ser alguma coisa via sistema mesmo. Demoramos para enviar uma mensagem para vocês que tivemos que cadastrar manualmente os alunos, que não teve essa sincronização, né? Até ontem não tivemos nenhuma sincronização e pode ser que tenha acontecido isso, tá? Não tem problema, Ettore. Não sei se eu falei o seu nome correto, mas é só enviar. Se tu não conseguir entrar no Moodle, nos envia um e-mail através desse aqui que eu vou colocar aqui e a gente registra para ti, tá? Não se preocupe nessa questão, é só nos entrar em contato, até porque aqui esse sistema que nós estamos utilizando atualmente, que é o mconf, nós temos como ter a lista de acesso de usuários, então a gente tem aqui o acesso de todos, tá? Acho que era isso. Mais alguma dúvida, pessoal? O Gustavo está aqui no bate-papo, podem chamar ele se precisarem também, aqui na conversa particular do bate-papo, se tiverem alguma necessidade. Acho que Milene. É isso então, pessoal. Acredito que na próxima aula todos já vão estar com acesso, tudo isso já vai estar resolvido. No começo é um pouquinho truncado mesmo. Seguimos aqui então. Próximo slide é praticamente tudo que a professora Letícia já comentou a respeito da comunicação com os professores e com os monitores. Então, envie a mensagem de vocês que a gente vai atender o mais rapidamente possível, tá? Agora, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então, a professora Letícia vai compartilhar aqui na tela um sistema que nós utilizamos e vocês vão acessar e vão informar o código que ela vai colocar aqui na tela, para que vocês possam informar, então, qual é a cidade de vocês.
De onde vocês estão falando? Nome e Então, cidade, resposta, tá? isso. Então, o que que eu quero que vocês façam, pessoal? Para a gente conhecer um pouquinho, e somos 37 agora, eu quero que vocês entrem no menti.com e ele vai pedir um código. Digitem o código 28361. Em seguida, ele vai deixar dois campos para vocês. Um campo para vocês colocarem o nome de vocês e outro para vocês escreverem a cidade de onde vocês se encontram, certo? Então, é menti.com. Podem entrar pelo smartphone, pelo notebook, por onde vocês estiverem acesso. E o Olha, código é... Recife, Ó, já estamos entrando gente aqui. Jaraguá do Rio de Janeiro, oh, coisa boa, Floripa. As palavras maiores são aquilo que se repete com mais frequência. Então, nós temos bastante gente de Florianópolis. Temos gente de Araranguá, olha, gente lá da cidade. Uruguaiana, deve estar frio em Uruguaiana. Recife deve estar quente, nós temos os extremos aqui dentro, né? É, Rio de Dentro Janeiro, do Recife. Vocês podem Rio de perceber que Janeiro. logo abaixo também tem um outro Florianópolis ali, traço SC, porque cada escrita diferente ele vai reconhecer de uma forma diferente, né? Minas Gerais, Essa ferramenta é gratuita? Sim, ela é gratuita, é o Mentimeter, tá? Vocês podem criar nuvens de palavras instantâneas, como nós estamos usando. Vocês podem criar também enquetes, os alunos votam em algumas opções e assim a gente utiliza a criatividade, né? A ferramenta é bem interessante e como ela é instantânea, a gente pode já ver as respostas de vocês aqui, ela não sobrecarrega também os celulares, notebook de vocês. Tá calorzinho, Gaspar? Pois é, aqui eu estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Milene, ela já está em Araranguá, né, Milene? estou um pouquinho além de Araranguá. Agora eu moro aqui na beirinha da praia. Aqui tá bem olha friozinho. só. Aqui Tá também bem tá bem friozinho. frio. E a professora Simone fala de Criciúma, de Santa Catarina também. Então nós temos aqui um pouquinho de tudo dessa vez, né? Em Bituba também, Em Bituba, Santa Catarina. Santa Catarina. Então, nós temos Goiás, Cristalina. A Marielle, eu estou escutando normalmente. Quando acontece isso, Marielle, geralmente eles recomendam sair e entrar novamente. Às vezes resolve essa questão. Acho que ela não está Isso. escutando, aí não te reescuta, Milene. Ah, eu entendi que ela não conseguia falar, olha. Vou botar Não. aqui para ela. Então, acho que fechou, pelo jeito. Parou agora de entrar aqui o pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Temos aqui bastante pessoas de Florianópolis, Santa Catarina, mas também temos pessoas dos extremos, Recife, Uruguaiana. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. A Sandra, a Aline, a Ana Carolina, a Ana Maria, a Ana Paula, a Andréia, Anne, Arthur, Cláudia. Temos duas Cláudias e um Cláudio. Cristiane, Eliane, Elisete, Itori, Fran, Janaína, Gil, Jaqueline, Júlia, Juliana, Luciane, Luciano, Marcos, Maria, Marielle, Natanael, Oscar, Renato, Sibeli, Vanessa e Vanusa. Sejam todos bem-vindos ao curso e obrigada por escolherem participar desse curso e espero que vocês gostem dele, certo?
Faltou meu nome, Peterson. Peterson, é que tu colocou o número, daí eu não consigo te identificar, mas seja bem-vindo, Peterson. Pois é, já tô quase chamando ele de 2020. É porque eu entro com o login do IF Goiânia, eu não sei como é que muda, porque esse é minha matrícula, eu não sei como é que põe meu nome. Ah, certo. Entendi. Seja bem-vindo, então, Pedro. Seguimos aqui, então. A professora vai me dar acesso para eu poder trocar os slides. Já te dei, Milê. Deixa eu ver. Para mim ainda não aparece. Ah, agora sim, a gente tinha dado para o outro. Estou usando dois aparelhos também. Não, eu coloquei agora. Ah, tá, obrigada. Então, pessoal, nós vamos começar a falar agora um pouquinho sobre produção de vídeos educacionais. E não sei se vocês já saíram lá do site ou não, mas logo em seguida a gente vai usar aquele sistema de novo para falar um pouquinho sobre a produção de vídeos educacionais. Quero ver o que vem na mente de vocês quando a gente fala de produzir um vídeo educacional. Só apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui no curso. O Davi já tinha falado para vocês que ele vai trabalhar com o Canva, que é uma ferramenta maravilhosa. E eu vou trabalhar um pouco mais a parte do InShot para fazer os vídeos. Tanto o Canva quanto o InShot são para vídeos. Eu uso o Canva mais para imagem, então também estou aqui para aprender com o Davi um pouquinho de como que produz vídeo lá no Canva. E agora a professora Letícia vai disponibilizar novamente o sistema e o código para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre produção de vídeo educacional. A gente quer que vocês participem bastante nesse curso, para que não fique só eu aqui falando. Então, a gente encontrou essa forma de todo mundo poder participar de uma forma mais ágil, utilizando esse sistema. Então, vamos aguardar a professora colocar aqui na tela, para a gente já interagir um pouquinho. Então, vão pensando aí qual a primeira palavra, quais as primeiras palavras que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam em produção de vídeos educacionais. O que surge na mente de vocês? Acessem então o site, que é mente.com, e o código agora é 63161. 63161. Linguagens, desafio, informação, interação. Vamos falar bastante sobre interação. Exposição, YouTube, conteúdos didáticos, vergonha. Interação. Interação é um tema que a gente discutiu bastante aqui enquanto equipe, nas outras formações que a gente fez também, nos materiais que eu estudei, porque um dos grandes desafios de estar fazendo essas aulas remotas, como estão acontecendo agora, não é só de gravar o vídeo, mas é de promover uma interação por meio desse vídeo, né? Como que eu vou conseguir interagir com o meu aluno se eu não estou com ele e se não tem todas aquelas ferramentas que a gente tem na sala de aula, né? Que é o olhar, que é o quadro, que é a pergunta, né? Ali simultânea, o momento acontecendo. Então, essa interatividade acaba que se perde um pouco, né, no ensino remoto, que a gente tem utilizado também nos vídeos, né? Falando de vídeos remotos, né? Não de aulas simples. E nos vídeos que nós vamos apresentar em seguida para vocês, alguns modelos que a gente preparou para vocês, nós tentamos alguns recursos para gerar essa interatividade, para que o aluno assista o vídeo como se ele estivesse, de alguma forma, interagindo comigo, participando, mesmo que um esteja assistindo em um momento e o outro esteja assistindo em outro momento. Então, são tentativas, né? São recursos que a gente utiliza. É bastante desafiador, por isso essa palavra aí está aparecendo, né, com uma resposta principal de muitas pessoas. É bastante desafiador em vários sentidos, né? Pela questão da vergonha, pela
pela questão de falta de conhecimento de edição de vídeo, de nunca ter feito isso antes. É desafiador para ver se, né, se o teu aluno vai ser impactado por aquele vídeo, se ele vai assistir, se ele vai entender o conteúdo. São vários desafios, mas é também uma experiência bem gostosa, desafiadora, mas é uma experiência bem gostosa. Adquirir conhecimento sempre é muito bom e eu espero que vocês se motivem com o compartilhamento de informações que a gente vai dar aqui e consigam produzir vídeos bem bacanas, primando então pela interatividade, mesmo ciente de que é um desafio. Roteiro também é uma palavra que se destacou ali na vertical e também é o que nós vamos falar muito na aula de hoje, sobre roteiro, porque ele é uma ferramenta muito importante, principalmente para quem está iniciando, né? Eu vou começar um vídeo do zero, eu nunca fiz um vídeo antes, né? Que passos que eu posso seguir para que eu consiga fazer um vídeo bacana para os meus alunos. Muito obrigada pela participação de vocês. Podemos voltar lá para a nossa tela e vamos seguir. Já vou receber aqui a autorização para trocar o slide. Ah, que bom, Sandra, que você conseguiu acessar. Demais, vão tentando aí com o Gustavo, que até o final da aula ou a semana que vem já vai estar tudo normalizado, com certeza. Falando então um pouco sobre os vídeos interativos, né? Estudando alguns materiais, encontrei essa citação que diz que o bom uso do vídeo abre possibilidades de maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, os vídeos devem ser cada vez mais dinâmicos, atrativos e interagir com as crianças pela sensibilidade e efetividade antes do racional. Ou seja, eu tenho que ter uma conexão, criar uma conexão com o meu aluno, aqui ele cita crianças, né, mas os alunos de modo geral, tentar criar uma conexão pela sensibilidade e afetividade antes de ir para o lado prático, racional do conteúdo. Então, quando eu faço um vídeo muito objetivo, que eu não crio essa interação com o aluno, eu corro o risco de ele perder o interesse pela parte do conteúdo, de não conseguir me conectar com ele, porque o compartilhamento, o ensino, né, da forma como a gente vinha fazendo, ele trabalha muito com essa conexão com o aluno, né, de a gente poder interagir com ele para que haja um interesse de ele aprender, né, na sala de aula. E aqui no vídeo da mesma forma, a gente cria essa conexão para que o aluno, por meio do nosso vídeo, consiga, então, adquirir o conhecimento, consiga se interessar em buscar o conhecimento. E aí eu botei aquelas carinhas ali do lado para a gente pensar que quando o aluno está assistindo o nosso vídeo, né, qual é a relação que a gente gera nele, né? Se ele fica com sono, se ele fica pensativo, se ele dá risada, o que o nosso conteúdo está gerando de reação no nosso aluno. Para o Moran, o vídeo é a interação de várias linguagens, sensorial, visual, falada, musical e escrita, superpostas e interligadas, somadas e não separadas, de modo que atinge todos os nossos sentidos e de todas as maneiras. Então, o vídeo, ele é essa ferramenta que se torna muito mais atrativa. Eu falo por experiência própria, hoje em dia, se nós formos pensar em nós como consumidores de conteúdo, será que a gente tem lido mais ou tem buscado mais assistir vídeos, né? Eu preciso, por exemplo, aprender como é que entra aqui no Moodle. Será que eu prefiro ler um tutorial sobre Moodle ou assistir a um vídeo passo a passo, como que entra no Moodle, né? Então, o vídeo, ele tem esse aspecto de facilitar, principalmente as pessoas que são muito visuais, né? Nós temos categorias diferentes de pessoas, algumas vão preferir a escrita, obviamente, a leitura, mas muitas pessoas são visuais, então o vídeo ele acaba se tornando mais atrativo. Então, se a gente for comparar que você vai disponibilizar um conteúdo num texto corrido, lá no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, se o aluno acessar,
e comparar que esse mesmo conteúdo pode estar disponibilizado dentro de um vídeo com uma forma interativa, as chances de você atingir o seu aluno, no sentido de você se conectar com ele e que ele possa, então, assistir ao seu vídeo e buscar o seu conteúdo e fazer a sua atividade, eu acredito que essas chances aumentam bastante, tá? E a gente tira isso até por experiência das formações que a gente vem fazendo com os outros professores, né? E quando os cursos começam, o entendimento de que disponibilizar o conteúdo de uma forma e as professoras vão, né, fazendo a formação conosco, tentam começar a modificar, né, a variar a forma como ela coloca o conteúdo dela dentro do AVE, a gente percebe o contentamento tanto do professor, por estar fazendo uma versão diferente do seu trabalho, quanto do aluno que está lá do outro lado recebendo esse material e tendo uma aula mais atrativa. Nós vamos ver agora alguns exemplos de vídeos interativos. São 3 vídeos, começando para as séries iniciais, depois Ensino Fundamental 2 e, por último, um exemplo de vídeo para o ensino médio. E nesse último vídeo do ensino médio, eu tentei fazer uma forma que muitas pessoas citaram aqui, eu sei que acontece isso, foi o fator vergonha, né? A pessoa nunca encarou uma câmera e pela primeira vez vai ter que fazer isso. Mesmo sendo professor, é uma dinâmica diferente. Você está acostumado na sala de aula falando para as 30 e poucas pessoas e você encarar uma câmera e fazer esse trabalho na frente da câmera. Então, gera assim um pouco de desconforto e vergonha. Então, nessa última proposta do vídeo do ensino médio, eu tentei criar uma outra forma de você interagir com o seu aluno sem ter que necessariamente aparecer. Então, nós vamos começar por esse primeiro vídeo, que é para séries iniciais. Não chegamos a conversar aqui, né? Não sei se vocês lecionam mais para ensino inicial, para Fundamental 2, para ensino médio, mas tentem não focar no conteúdo da aula, e sim nos recursos que o vídeo vai mostrando. São todos recursos do InShot, algumas coisas eu tirei lá do Canva também, fiz uma junção, para que vocês possam começar a perceber o que vocês conseguem utilizar desses 2 programas para adaptar para a aula de vocês, independentemente da série que vocês trabalham. Certo? Vamos lá?
Oi, pessoal, conversando então um pouquinho a respeito desse primeiro vídeo que vocês assistiram. Esse é o mais longo, tá? Eu me empolguei um pouquinho nesse daí. Só para vocês saberem, eu não sou pedagoga, né? Então eu contei com o auxílio de algumas pessoas para me ajudar a pensar nessa aula. E como eu disse anteriormente, a gente não precisa se prender aqui nesse momento, né, no conteúdo que eu estou explorando, e sim nos recursos que eu estou utilizando, né? Como, por exemplo, aqui a gente usou os emojis e alguns adesivos que depois a gente vai aprender como que faz lá no InShot. E toda essa linguagem, né, tentando fazer perguntas para as crianças, porque eu tenho um filho de 3 anos, por exemplo, e eu vejo que tem a Dora, por exemplo, e ela faz as perguntas e ele responde, então é como se ele realmente estivesse interagindo com ela. Então, é essa a proposta, né? Tentar buscar uma conexão com o aluno. Com relação aos direitos autorais, nós vamos conversar sobre esse tema na próxima aula, e é muito relevante. Vocês perceberam que ali na música, quando eu coloquei a parte da música, eu entrei em contato com o pessoal da Palavra Cantada, eles me responderam, disseram que eu poderia, sim, utilizar a música, né? Tudo feito, né, por acordos. Então, esse é um tema muito importante e ele tem que ser todo planejado, nós vamos falar sobre planejamento hoje, tem que ser todo pensado no momento do planejamento, porque de nada adianta você pensar, eu vou utilizar o vídeo tal, e você coloca ele como centro do seu vídeo, né? O material tal como centro do seu vídeo, e daí chega no momento de você ter autorização, a pessoa não te concede autorização. Então tem que ser um pouco ao contrário, né? Primeiro você vai buscar todos os materiais que vai utilizar, vai ver a licença, né, das imagens, dos áudios, enfim, e aí depois você começa a gravação do seu vídeo. Daí você vai otimizar o seu tempo. Nós vamos assistir agora uma proposta que seria para o 9º ano, Ensino Fundamental 2, que tenta trazer também essa interatividade. Vamos lá.
E, pessoal, voltando aqui, eu sempre começo a rir quando eu vejo essa parte final aí. Então, com relação às dúvidas de vocês aqui a respeito do tempo, né? O primeiro vídeo, que foi o vídeo ali sobre a leitura da Dona Maricota, foi um vídeo que demorou mais tempo, porque eu fui à praia, eu fiz gravações externas, então ele acabou levando mais tempo para gravar e editar. E para fazer a junção disso tudo. Esse vídeo que vocês assistiram agora, por último, eu levei uma tarde para fazer todo. A parte mais difícil, porque como nesse momento eu não estou atuando como professora, então eu tenho que ainda pensar num conteúdo, numa ideia que vá me levar ao vídeo que eu possa exemplificar para vocês, essa é a parte mais difícil para mim hoje. Se eu fosse já a professora que estivesse atuando e já soubesse exatamente o que eu preciso fazer, eu já mato essa etapa. Então, vai depender muito do seu planejamento para saber quanto tempo você vai conseguir fazer o vídeo, né? No começo tem a parte da edição, que a gente emperra um pouquinho também, porque está aprendendo a utilizar o editor, e depois essa parte se torna muito automática e muito fácil. Por isso, o roteiro, que é o que nós vamos trabalhar já logo em seguida, é muito importante, porque se você consegue escrever, inclusive, o que você quer falar, você não vai perder muito tempo na frente da câmera tentando, né, errando várias vezes a fala até conseguir a cena perfeita. Tem várias dicas que nós vamos ver também na próxima semana, que é a etapa de gravação. E aí lá vai ficar bem mais claro para vocês como que a gente faz a gravação para perder menos tempo. Outra pergunta que fizeram aqui foi se eu faço tudo pelo celular. Todas as imagens são gravadas sim pelo celular. Nesse último vídeo, vocês perceberam que já teve um pouquinho mais de conteúdo do que o primeiro, por se tratar de um ensino fundamental 2, então já tiveram algumas imagens que eu posso colocar o conteúdo também, algumas coisas escritas, e o primeiro já bem diferente, realmente mais para crianças, né? Nós vamos agora para o vídeo do ensino médio. É um vídeo bem curtinho, que tem o objetivo, aquele vídeo, de reforçar um conteúdo e tentar aí engajar os alunos numa prática. E nesse vídeo eu nem apareço fazendo gravações. Então, esse vídeo eu fiz em 1 hora, né? A edição do vídeo, né? As imagens eu já tinha pronta antes, mas a edição eu fiz em 1 hora. Vamos lá, então, para o último vídeo.
Oi, pessoal. De volta aqui, tô vendo todos os comentários de vocês aqui, tô achando a participação de vocês bem bacana. E sim, eu concordo com vocês que é trabalhoso, né? Não é um trabalho fácil de fazer. Mas como a gente estava conversando ali em cima, eu e uma outra participante, a respeito da diversidade de materiais, eu acho que isso é bacana. Então, você não precisa fazer um vídeo desses para toda a aula que você for dar. Você pode intercalar com um material em texto, com várias outras atividades que é possível fazer aí em outros sites, recursos, ou se você, dependendo do AVA que você utiliza, não sei qual é o AVA que vocês utilizam, né? E na outra você faz um vídeo, na outra você faz um podcast. Então, eu acho que a diversidade de materiais ajuda bastante. E eu trabalho com vídeos, né, no caminho inverso já há bastante tempo, né? Os meus alunos produzem muitos vídeos para mim. E eu, conversando com ex-alunos esses tempos, até falei para eles, olha, agora eu que estou tendo que fazer vídeos e estou percebendo o trabalho que vocês passavam para entregar as atividades para mim, né? E eles são geniais, né? Os adolescentes são incríveis, são criativos para fazer vídeos, assim, e tem um potencial de aprendizado das ferramentas muito, muito rápido também. Mas eu estou adorando estar nesse outro lado agora, aprendendo também. E eu acredito que os programas também são bastante intuitivos, logo que você já abre, você já começa a explorar. E e vale muito a pena, fica um resultado bem bonito e eu acho que é um conhecimento que vocês ganham para levar, inclusive, para depois desse período pós-pandemia, né? Para inserir nas aulas de vocês de diversas formas. Seguimos aqui, então. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre esse passo a passo sobre o qual vocês aí vêm discutindo aqui no nosso fórum. Para esse nosso curso, a gente pensou nessas quatro etapas, né? Que seria o planejamento, a gravação, a edição e a publicação. Então, hoje nós estamos falando apenas sobre planejamento. Na aula seguinte, nós vamos falar sobre gravação e um pouquinho sobre direitos autorais. Depois, a edição, em que nós vamos trabalhar o InShot e o Canva. E, por último, que é a parte mais fácil, depois que todo o trabalho já foi feito, a publicação. Nós vamos assistir agora a mais um vídeo e ele explica um pouquinho sobre o planejamento, sobre essa fase tão importante que eu venho falando para vocês. E logo em seguida a gente vai explanar um pouquinho mais aqui pelos slides. Por favor, professora Letícia.
É importante lembrar, pessoal, que esse é apenas um modelo. Não é necessário que vocês se prendam tanto a pegar esse modelo e preencher ele todo bonitinho. Nós vamos fazer agora, né, como atividade, esse preenchimento desse modelo. Mas esses vídeos todos que eu gravo, eu pego ali um papel, uma caneta, olho para o modelo e vou fazendo um rascunho para otimizar o tempo, né? A gente sabe muito bem que o professor ele tem várias turmas, né? Tem várias questões aí de tempo para se administrar. Então, esse modelo é para que vocês se inspirem e possam criar a rotina de vocês e o roteiro de vocês. Os modelos estão disponíveis lá no Moodle já, tá? Coloquei em PDF e também nos formatos editados. Falando um pouquinho ainda sobre o planejamento, a gente pensa no objetivo. E definir esse objetivo faz com que você não perca o foco em meio a tanta informação e recurso que a gente tem disponível hoje. Geralmente o objetivo ele já vem traçado no plano de aula. Alguém falou ali nos comentários agora há pouco que além do plano de aula, você tem que ter o plano do vídeo. E está correto, é isso mesmo. Então, como eu disse, como eu não estou atuando como professora no momento, eu não tenho o meu plano de aula, então eu tenho que criar o meu plano de aula. Vocês provavelmente já têm alguns planos de aula e vão adaptar para essa versão de vídeo, então vão ter que repensar esse plano de aula que vocês executavam em sala de aula. Vamos pensar num formato em vídeo, e aí qual é o objetivo, né, desse plano de aula de vocês? O que vocês querem atingir? O que vocês querem que o aluno de vocês receba de conteúdo naquele vídeo? E aí vem a questão da inspiração. E quando a gente fala em inspiração, pode parecer que a gente está pensando no poeta, no músico, né? Que precisa daquele momento de ócio para buscar inspiração. A inspiração, para mim, ela vem muito da pesquisa, porque às vezes a gente faz uma combinatividade de coisas, né? Eu leio um artigo científico que me traz a ideia de um projeto que foi executado em tal lugar, e aí depois eu vou lá num plano de aula de algum desses sites que tem, e eu vou fazendo uma combinatividade de todas essas ideias para que eu possa atingir aquele objetivo traçado lá no meu plano. Então, a pesquisa é algo muito importante. A interatividade é aquilo que a gente já vinha falando desde o começo, né? É importante adotar um tom de comunicação e procurar questionar, né, gerar reflexões, mesmo que você não esteja presente com o seu aluno naquele momento. Então, recursos como música e objetos. Eu botei objetivos, está escrito objetivos ali, gente, desculpa, depois eu vou arrumar. São objetos que podem aumentar a sensação de interatividade. Então, e outra questão importante que eu acho que eu não comentei com vocês, talvez seja o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Não, o próximo slide é o roteiro. É que quando a gente vai elaborar o vídeo, eu me conheço como professora e conheço o meu público-alvo. Então, eu sei se aquele vídeo ali vai ser bem aceito por aquela turma ou não. Eu já dei aula para, por exemplo, 5 terceiros anos da mesma escola, do mesmo turno, e 5 turmas totalmente diferentes, em que uma emplacaria super bem esse vídeo e para outra já seria tipo, meu Deus, que isso, né? Então a gente também se conhece, a gente tem que respeitar, né, as nossas limitações, se aventurar, né, de repente, né, tentar, mas também respeitar as nossas limitações e conhecer o nosso público-alvo para saber se que sensação que aquilo ali vai causar neles, né? E o roteiro, ele é um guia para detalhar todo o material necessário para a gravação e também a ordem das falas, que foi aquele que eu mostrei para vocês ali. O roteiro, então, é uma ferramenta bem importante. Falando aqui um pouquinho sobre o roteiro, que foi aquele mesmo que apareceu no vídeo para vocês. E a gente vai agora para o momento que seria o que a gente chama de momento mão na massa, né? Que a gente começa aí, eu já gostaria que vocês abrissem esse modelo editável que está lá dentro do ambiente virtual, para que a gente comece a fazer o preenchimento dele juntos. Não sei se vocês já têm algum plano de aula aí na cabeça. A gente vai começar a construir esse roteiro juntos hoje e ele vai ficar como atividade assíncrona para vocês postarem lá no ambiente virtual. Só passando rapidamente aqui, no roteiro a gente preenche o tema, né, da nossa aula, o objetivo,
a duração do vídeo, porque daí quando você começa a delimitar os cenários, você sabe que você pode ficar 2 minutos naquela cena, 3 minutos na outra cena, até formar, por exemplo, os 10 minutos. A gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, sobre a descrição da cena, as falas do professor, e aqui você não precisa, dependendo do seu nível aí de comunicação, você não precisa escrever toda a sua fala. Você pode colocar assim, a atividade, lembrar que eles têm que postar atividade até dia 10. Aí você fala da forma que você achar melhor. Pessoal, vamos postar atividade até dia 10. E aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, talvez tenham que optar por inicialmente, por colocar exatamente tudo aquilo que vão falar, para que fique mais fácil no momento da gravação. E também os elementos da filmagem, né? Todos os materiais que vocês vão utilizar para fazer essa gravação. Vamos então agora para o momento mão na massa e tentar fazer aí um roteiro juntos. Nós temos algum tempo ainda e depois fica como atividade. A professora Letícia poderia colocar, por favor, o modelo aqui? Só respondendo o Itori, é individual, certo? Só porque eu já estou abrindo aqui que ele desconfigurou a minha A tela. gente esqueceu de falar um pouquinho, né, Letícia, no início do curso, que a gente já vem adotando desde o ano passado no RexLab, nas nossas capacitações para docentes. A gente trabalha muito com capacitação docente para integração da tecnologia nos planos de aula, etc. E a gente vem trabalhando com a cultura maker. Então, justamente, é a mão na massa. E a gente vai adotar aqui nesse curso e nos demais que estamos oferecendo, né? Dentro dessa proposta aí da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente vai trabalhar com essa questão de mão na massa. Acho que é bem prático, é um curso prático. Vocês vão identificar as dificuldades que vocês vão tendo, vão aprender as ferramentas. Então, é nesse sentido aí, o mão na massa vem dentro dessa nossa cultura aí, maker, que temos trabalhado. Temos até um espaço maker lá no laboratório, né, que nesse momento não podemos utilizar em função da pandemia, mas a gente trabalha nesse formato. Isso, Milene. É isso. Tô por ti agora, só tô me falando. Ah, e não tem acesso a digitar nesse, né? Não, Tá. Tá é bom, do meu então. computador. Tá bom. É a tela do seu computador. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar aí abrir um pouco a mente e se inspirar um pouco. Até porque, assim, ó, partindo desse roteiro básico que a gente vai fazer agora, na semana que vem a gente vai falar sobre gravação. Então, não adianta nesse momento a gente criar um roteiro assim, como é que eu posso dizer, maravilhoso. Lembrem que a semana que vem a gravação desse roteiro, né? Que vocês vão ter que realmente já gravar essas falas e depois fazer a edição desse vídeo. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês nesse momento, talvez sejam objetivos, tentem fazer um vídeo talvez curto, não muito longo, se essa for a primeira experiência de vídeo que vocês vão realizar, tá? Vamos lá, então. Eu vou preenchendo aqui com a professora Letícia, um plano que até eu já tinha aqui em mente. Vamos lá. Para o tema, vamos colocar aquele tema que a gente já tinha visto, que é o Misturas Cotidianas, para aula de ciências do 4º ano do ensino fundamental. Então, esse é o meu tema. Eu quero trabalhar misturas cotidianas com o meu 4º ano na aula de ciências. Mas dentro desse tema amplo de misturas cotidianas, eu tenho um objetivo principal, que é reconhecer os componentes de misturas presentes no dia a dia. Está conseguindo me acompanhar, prof?
Sim, já estou digitando aí. Beleza. E aí, a duração total desse vídeo eu estabeleço de acordo com o meu público. Eu diria que eu coloquei hipoteticamente lá no vídeo 10 minutos, mas pensando aqui para uma turma de quarto ano, um vídeo de 10 minutos, eu acredito que seria muito longo. Teve alguém que perguntou sobre isso agora ali no chatzinho, e alguém respondeu que o máximo 10 minutos. Eu diria que o máximo depende muito da faixa etária, porque tem alunos que não vão conseguir ficar 10 minutos assistindo a um vídeo. Aquele meu primeiro vídeo que apareceu ali, do livro da Dona Maricota, não sei se vocês perceberam que ele é um vídeo longo, mas ele é uma sequência didática. Tinham 2 aulas ali. Então, ele é um vídeo que fica dividido, né? E mesmo assim, eu não sei se para aquela faixa etária eu faria ainda tão longo assim. Eu fiz amplo mesmo para poder mostrar recursos para vocês. Então, aí vocês pensem no tempo, né, que vocês acham que os alunos de vocês conseguiriam ficar assistindo esse vídeo interessados, né, motivados a assistir. Aí, para desenvolver o vídeo, além de a gente pensar, né, qual o tema, qual é o objetivo e qual é a duração, a gente precisa pensar e planificar o cenário. Onde que essa cena será gravada e se vai ser temática, por exemplo. Se você tem um escritório em casa e você costuma gravar todos os seus vídeos no escritório, é lá que você vai fazer também essa gravação. Mas, por exemplo, ali naquele vídeo em que eu tinha que ter um ambiente da cama para fazer a propaganda do travesseiro e tal. Então, o meu cenário é no quarto, né? Ou mais precisamente, na cama. Tudo isso vai depender da temática de você. Pode colocar, Letícia, nesse plano que eu estou fazendo, o escritório. Tendo definido o cenário, vem a descrição da cena. O que vai acontecer nessa cena? Ou que fase do plano ela representa, né? Que fase do roteiro ela representa. Então, nesse primeiro momento, na descrição da cena, eu vou colocar assim, ó, apresentação do tema. Apresentação do tema. E aí, logo em seguida, já vem as falas do professor. Então, o que eu, como professor, posso falar para apresentar o meu tema, que é misturas cotidianas? Eu começo, então, a minha fala fazendo uma saudação inicial, né? Eu, sem pensar no bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando o meu aluno vai assistir esse vídeo, então a gente sempre faz a saudação inicial, né? Olá, pessoal, olá, turminha, olá, meus amores, a forma como vocês costumam se comunicar com os alunos de vocês. E aí eu dou entrada no tema em si. Deixa eu ver se a professora está conseguindo me acompanhar. Tá? Aí eu posso, nesse momento, é aquele momento que você tem que pensar quem você é neste momento na produção de vídeo. Se você é um iniciante, se você já se arriscou alguma vez, se você já tem experiência. E aí você vai perceber nesse momento aqui, vai definir se você vai escrever exatamente tudo que você vai falar, para que você apenas leia, e aí tem que cuidar um pouquinho com a naturalidade disso, ou se você vai colocar só um tópico para você ir lembrando o que você tem que falar. Uma fala inicial, nesse caso, poderia ser: durante o dia, fizemos várias misturas de ingredientes. Você consegue pensar em alguma delas? É aquela frase inicial para gerar a primeira reflexão e introdução do conteúdo. Então, durante o dia, fizemos várias misturas de ingredientes. Você consegue pensar em alguma delas?
Aí você vai ficar com aquele cri-cri-cri, porque você não está na sala de aula, o teu aluno não vai te responder essa pergunta, né? Principalmente criança que é bem participativa, né? Você deixa essa pergunta no ar por um tempo, a criança refletiu, né? O aluno refletiu, aí você dá uma sugestão. Eu tenho uma dica. O prato mais tradicional no Brasil é resultante de uma misturinha. Você sabe que mistura é essa? Então você traz uma possibilidade a mais para o aluno pensar. Se ele não conseguiu nem entender o que era a mistura de ingredientes, talvez agora ele já consiga pensar um pouco mais. Eu tenho uma dica. O prato mais tradicional no Brasil é resultante de uma misturinha. Você sabe que mistura é essa? Aí você dá mais um tempo de reflexão ali. Por isso é importante a música, por isso é importante aquele adesivinho do emoji lá pensando ou escrevendo, porque tudo isso vai agregando informação para o seu vídeo. Aí pensando em elementos da filmagem, né? O que eu usaria nessa primeira cena como elementos da filmagem? Eu vou precisar, então, do celular e de itens de iluminação. E aí vocês vão ver na próxima aula o que são esses itens de iluminação. Claro que tem kits, né, caríssimos, né, tripé e não sei nem como é que fala, lâmpadas especiais para gravação. Depois o meu amigo jornalista pode me ajudar aí, o Davi. Mas, enfim, câmeras, né, profissionais e tal, mas a gente está falando aqui da forma mais simples possível. Vocês vão ver como são simples os recursos que eu utilizo para gravar esses vídeos que eu gravei, tá? E eu coloquei aqui também os elementos da filmagem, que todas as cenas, né, todas as cenas terão áudio próprio do editor. Ou seja, eu não me preocupei em procurar nenhum áudio externo, nenhuma música e nenhum áudio que venha de um outro programa que eu tenho que baixar, sempre cuidar da licença, né? São todas coisas do editor. Por quê? Porque o editor tem as músicas, no editor eu posso apertar ali aquele botão e fazer a gravação da minha própria fala. Então, nessa cena aqui, não vai contar com nada externo. Então, de elemento eu vou precisar apenas do celular e do item de iluminação. E eu coloquei que essa cena vai ter a duração de 2 minutos. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Elementos de filmagem irão as imagens utilizadas? Também. Se você vai usar uma música externa, se você vai usar um trecho de um vídeo externo, tudo isso são elementos que você vai utilizar para a hora de colocar a soma da edição. É isso aí, Simone. Vocês são os protagonistas nesse processo e conhecem o público-alvo e o conteúdo. O que a gente está aprendendo aqui juntos é tentar trazer a interação que a gente já tem na sala de aula para o vídeo e aprender a utilizar as ferramentas de edição de vídeo, além das dicas que a gente vai dar lá na gravação, né, de luminosidade, etc. Milene, acho que é Fala. importante reforçar ali que surgiram algumas dúvidas no bate-papo, mas a Sim. ideia é que vocês façam o planejamento de um vídeo que depois a gente vai gravar, que depois a gente vai editar, que depois a gente vai publicar. Então, façam alguma coisa produtiva para o dia a dia de vocês. O conteúdo que vocês vão trabalhar mais à frente, ou alguma coisa relacionada, né, a alguma turma específica. Alguém perguntou se pode ser para o infantil. Claro, pode ser para o superior. Pode, apesar do nosso curso aqui estar voltado para a educação básica, não tem problema. Mas façam algo produtivo que vocês possam utilizar no futuro. Exatamente. A ideia é que vocês, depois de passar esse vídeo para a gente, que vocês vão gravar como atividade, como cumprimento da atividade do curso, vocês possam utilizar, inclusive, com os alunos de vocês, e talvez isso vá motivar ainda mais vocês a continuar fazendo gravações, né? Os alunos também são um termômetro, digamos assim, né? Então, o ideal é que vocês estejam, nesse primeiro momento, como eu falei, antes de iniciar o roteiro, sejam objetivos e já procurem, né, uma área que vocês já tenham conhecimento, um plano que vocês já conheçam,
e que vocês vão trabalhar, que fica muito mais fácil, tá? Eu vou seguir só mais um pedaço aqui para dar mais um exemplo. E a ideia aqui não é que vocês copiem o que eu estou falando, tá? A ideia aqui é que vocês consigam entender, né, o passo a passo desse roteiro para que vocês possam criar o de vocês. Vou só fazer mais uma cena aqui. Aí, nesse meu plano de aula sobre misturas cotidianas, o meu próximo cenário vai ser a cozinha. Vou começar a falar ali sobre alimentos, então eu decidi fazer essa gravação na cozinha. Ô, Milene, posso tirar uma dúvida? Por favor. Essa não seria uma cena 2? Tu continua na cena 1 mesmo? Isso. Ah, desculpa, é a cena 2. Essa é a cena 2. A Letícia estava voltando na cena 1? Isso, mas não é nem isso. Eu queria saber, porque na cena 1 tem 3 linhas, nesse caso aí é um exemplo. A gente usaria, para continuar uma cena, como é que a gente faria? Ou faria cena 1, cenário, descrição, tal. Cena 2, o próximo, a próxima cena mesmo. E essas linhas a gente cancela. Ou qual a utilidade dessas linhas, no caso? As linhas ali são porque, dependendo do quanto você vai colocar de falas do professor, as linhas são mais para as falas do que para as outras colunas. Tá, beleza. Era isso que eu tinha achado que era, mas tudo beleza. Obrigada. De nada. Então, Letícia, lá na cena 2, vem agora o cenário cozinha. E na descrição da cena eu coloquei exploração do tema. Então, enquanto na cena 1 eu apresentei, agora eu vou explorar o tema. E nas falas do professor, eu simplesmente coloquei assim, explicar sobre a combinação de arroz com feijão, falando sobre os nutrientes, falando por que essa combinação é tão rica e recomendada para a alimentação. Se eu sou uma iniciante, eu tenho que colocar tudo certinho. Pessoal, vocês sabem que o arroz é rico em tal nutriente, já o feijão é rico em tal nutriente. Por isso, esses dois componentes juntam, absorvem tal, e vai para o organismo. Eu já tenho que escrever tudo para que eu possa gravar sem me perder. Se vocês não tiverem isso, né, e for muito difícil para vocês gravar, vão perder muito tempo regravando a cena. Então, também não é válido, porque daí é a questão do tempo, né? De elementos de filmagem para essa cena 2, eu vou usar, então, o celular, como eu já vim usando, os itens de iluminação e potes com arroz e feijão. E eu coloquei uma duração também de 2 minutos. Eu acredito que a descrição dessas 2 primeiras cenas já seja suficiente para vocês entenderem como é que a gente vai montar todo esse roteiro, né? Desde a saudação inicial do professor até aquele momento final em que você se despede do seu aluno. Inclusive, né, pode ser que você no início da aula tenha um feedback da aula anterior para fornecer, pode ser que você tenha que lembrar que tem uma atividade que eles têm que postar, pode ser que você queira tirar um momento desse vídeo para responder algumas dúvidas, mas o que é importante também a respeito do vídeo é alguma coisa que alguém comentou lá em cima sobre a reutilização desse vídeo. Se você fazer ele de modo muito pessoal, voltado para uma turma, por exemplo, eu vou responder a pergunta que o Juliano me fez. Depois esse vídeo vai para uma outra turma que não tem o Juliano, né? Então tem que ver se você está fazendo esse vídeo para usar só nessa aula, ou se ele vai ser um vídeo sobre um conteúdo que você vai explorar com várias outras turmas em outros momentos, inclusive pós-pandemia. Então, tudo isso tem que ser pensado por vocês. Eu acredito que a gente se encaminha para um momento final do nosso curso. Eu gostaria de saber se a professora Simone e a professora Letícia têm alguma contribuição a fazer nesse final, e a gente vai falar um pouquinho sobre a postagem da atividade, prazo. A Cláudia tem uma pergunta aqui. Opa, desculpa. Quem que tem a pergunta? A professora Cláudia. Ela perguntou se ela vai ter um cenário só, se ela precisa preencher várias cenas.
e se ela pretender inserir imagens sobre o que ela vai ir falando, se ela separa as imagens por causa da cena. Agora, como eu pretendo inserir imagens sobre o que eu vou falar, então tem que ter várias cenas por causa das imagens, entendi. Cláudia, vou falar o que a professora Simone também falou. Esse modelo, né, de roteiro, ele é um modelo. A gente vai adaptando conforme as nossas necessidades. Se você vai gravar tudo num cenário só, aí você tem a opção de pensar em dividir essas colunas ali por cenário ou por etapas de apresentação, etapa de exploração de temas, depois explicação da atividade. Aí você vai vendo o que você, como é que você divide o seu plano de aula, né? Tenho certeza que no seu plano de aula também tem os momentos que você vai, né, passando ali até chegar à correção da atividade, por exemplo. Então, você faz da melhor forma que você achar possível, que você achar. Mas, se você quiser seguir esse modelo para postar atividade, eu recomendaria que você fizesse tudo por cenas, pensando na sequência do seu plano de aula. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Dúvidas mais sobre o preenchimento do roteiro, pessoal? Bom, então assim, enquanto o pessoal digita, pode falar. É o seguinte, é porque tudo isso que vocês estão ensinando pra gente, pra mim, tá utópico, porque eu estou no ensino especial. E metade disso tudo a gente não consegue incorporar, a priori eu não consigo vislumbrar isso, porque as nossas aulas, a gente dá uma mesma aula por várias e várias vezes. Aí a minha dificuldade é como é que eu consigo incluir o mesmo conteúdo dentro desse roteiro, porque eu trabalho com TEA, transtorno do espectro autista. E o poder de concentração desses meninos, das minhas duas em especial, não passa de 1 minuto e meio. Então, eu estou tentando encaixar todo esse roteiro que está sendo colocado para uma aluna que vai assistir no máximo 1 minuto e meio de vídeo. Então, a minha dúvida é essa. Não sei se é possível responder, mas sei lá. Eu acho que é possível adaptar o vídeo para tanto o vídeo quanto o roteiro, né? Porque o roteiro é a ferramenta, né, utilizada para gravar o vídeo posteriormente para atender todas as necessidades. Se você pode fazer um vídeo de apenas 1 minuto, você vai pensar na divisão desse seu minuto, desde a sua saudação até, né, inicial, até você se despedir do seu aluno, por mais que seja só 1 minuto. Então, esse aluno, ele é um aluno que é mais visual, ele é mais auditivo, é com música que você vai trabalhar, você vai testando aí a conexão. Se a sua preocupação é com o preenchimento do roteiro, você vai fazer ali, não sei, não consigo pensar agora num plano de aula que você vai utilizar, né, com o seu aluno, mas você vai também criar da mesma forma esse cenário. Digamos que você comece o vídeo, estou na sala, agora eu estou na cozinha, e você vai colocar ali, preenchendo o roteiro, né, cena a cena. Por mais que ele tenha 1 minuto e meio, 2 minutos, você vai fazer da mesma forma, tá? Também não fiquem engessados com esse roteiro, com esse modelo, pessoal. Foquem mais em pensar que vocês vão transformar esse roteiro num vídeo depois. Como eu disse para vocês, às vezes eu pego esse modelo que está já na minha mente e rabisco ali numa folha, caneta, à mão mesmo. Então, não se prendam tanto. Eu não vou corrigir aqui e dar né, depois um feedback da atividade de vocês, porque vocês colocaram tudo numa cena só, ou porque vocês dividiram. O importante é que vocês entendam a praticidade que o roteiro vai trazer para vocês. Alguma dúvida a mais, pessoal? Não sei se eu consegui te responder, Peterson, 2020. Sim, tranquilo. Pessoal, até porque se ele tem um máximo de concentração 1 minuto e meio, tu pode fazer nesse 1 minuto e meio elementos mais engajadores, que chamem mais a atenção dele. Então, se tu vê que esses alunos, eles são mais engajados na questão auditiva, utilize composições de trilhas sonoras, barulhos, sons que podem chamar atenção,
que são os efeitos sonoros que se aparecem em vídeos, nos editores que a gente vai apresentar para vocês, tem essa opção. Então, se vocês vão ver que estão falando ou estão explicando um texto e está ficando muito monótono, coloca um som de alguém batendo palma, alguém batendo um sino, para chamar a atenção de quem está assistindo aquele vídeo. Isso tudo é uma questão de criatividade, né? E a gente vai aperfeiçoando, a gente vai criar o roteiro de vocês hoje, mas não quer dizer que esse roteiro vai ser o mesmo até o final. Não, lá no momento que vocês gravarem, vocês podem mudar os elementos, sei lá, quebra o pote de tigela com arroz, aí tu pega um outro tipo de, bota na mesa que tu achou mais bonito. Então são coisas muito flexíveis, o roteiro é um guia para vocês lembrarem que elementos tem, que falas, que pontos das falas é preciso lembrar na hora de gravar, e qual é que seria o objetivo principal desse teu vídeo, para não fugir muito, tá? Então, aqui nós estamos no nosso limite de tempo, né? Vou mostrar rapidamente. Aqui dentro do Moodle, ó, estão todos os vídeos que que nós utilizamos hoje no encontro síncrono, na aula de hoje, inclusive o PDF dos slides que alguém perguntou, e a atividade que é vocês preencherem um desses modelos que nós temos disponível aqui em Doc ou ODT. Então, quem tem Linux pode usar o ODT e quem tem Windows pode usar o Doc. E vir aqui em atividade e enviar a atividade até a semana que vem. Até segunda-feira, às 23h59 da noite. Então, nossas atividades todas vão até segunda-feira, um dia antes do nosso encontro síncrono, às 23h59, no horário máximo ali do dia, tá? E aí, vocês clicam em adicionar tarefa e enviam o arquivo para o Moodle, certo? Milene, tu quer fazer o fechamento? Eu agradeço a atenção, agora passo a palavra para a Milene. A Cristiane pediu para explicar novamente. Sim, eu explico novamente. Então, vamos lá. Vocês têm que entrar no ambiente, lá no curso, naquele link que a gente postou para vocês, na aula de hoje, dia 11/8. Vocês vão ter acesso aos materiais dessa semana e tem aqui um tópico chamado atividade, com essa mãozinha que é o símbolo de tarefa. Eu clico aqui desenvolvendo um roteiro de vídeo. Aqui tem o que é para fazer na atividade, que é preencher um daqueles modelos que nós disponibilizamos. Clico aqui, adicionar tarefa e envio o arquivo. O meu arquivo é um desses aqui, ó. Eu vou baixar um desses arquivos no meu computador. Deixa eu ir aqui. Ó, eu tenho esse arquivo aqui. Se eu tenho Windows, eu uso esse aqui no DocX. Se eu tenho o Linux, eu uso o ADT. Então, eu clico aqui, baixo no meu computador o arquivo, preencho como a gente preencheu hoje, salvo no meu computador, entra aqui na atividade, desenvolvendo o roteiro e envia o arquivo. Adiciona a tarefa e envia o arquivo. Quando eu clico em adicionar tarefa, ele vai aqui, ó, dar essa opção aqui, ó, de procurar no meu computador. Então, eu venho aqui na opção ou aqui na flechinha e procuro escolher arquivo e procuro no meu computador e envio, tá? E salvar mudanças. Isso tudo vocês têm que fazer, enviar o arquivo até segunda-feira da semana que vem, antes do nosso encontro síncrono, às 23h59. Isso, Cristiane? Certo, pessoal? Milene? Oi, pessoal. Alguém comentou ali que ela estava falando muito rápido, mas se vocês tiverem qualquer dificuldade para postar esse material, lembrem que vocês têm nossos monitores e é só entrar lá no sistema e enviar a dúvida de vocês, que a gente vai ajudar, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Só para fazer o encerramento, eu agradeço a participação de todos vocês. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, né? Ficamos aqui 2 horas. E eu espero todos vocês na próxima aula, assim que possível, que eu receber os materiais de vocês dessa primeira atividade, a gente vai fornecendo o feedback. Certo? Muito obrigada. Tenham todos um final de tarde excelente. Uma boa semana a todos. Caprichem aí nos roteiros, muita criatividade e muita saúde. Até terça que vem.